Boa noite. Uma alegria estar mais uma vez na nossa casa. É muito bom poder compartilhar o Evangelho na casa em que a gente trabalha, que a gente convive. Então hoje a gente está junto com os amigos e isso é um prazer muito grande. E hoje nós vamos falar sobre laços de família. E para nós compreendermos como é que funcionam os laços de família, é necessário que a gente faça uma reflexão sobre o funcionamento disso na vida espiritual e na vida encarnada. Pensando então na vida pós-morte, pois ela gera muitas dúvidas para os encarnados, veremos que nós temos 4 principais alternativas de pensamento, ou seja, 4 tipos de doutrinas que se apresentam de uma forma diferente quanto ao futuro, ou seja, quanto ao além-túmulo. A primeira desses pensamentos, ou dessas doutrinas, é a doutrina materialista. E a doutrina materialista prega que depois da morte não tem mais nada. Acabou. A segunda doutrina, a panteísta, ela prega que depois da morte a alma se incorpora, ou o ser se incorpora ao todo. Isso também acabou. Não existe mais a individualidade. A terceira, que é aquela seguida pelas igrejas, sejam evangélicas ou católicas, ela prega sim a conservação da individualidade após a morte. Prega também uma fixação definitiva do destino desta alma após a morte, dizendo que ela vai ou para o céu ou para o inferno. Então já é um destino definitivo. A quarta, que é apresentada pelo Espiritismo, a doutrina espírita, ela prega também a conservação da individualidade da alma após a morte, mas com detalhe: o progresso infinito do espírito através das diversas reencarnações. Ok? Então aí não tem um juízo de sorte, não. Continua existindo a oportunidade, segundo a doutrina espírita, que é a nossa. Então, de acordo com as 2 primeiras linhas de pensamento, que é a materialista e a panteísta, após a morte não existe mais individualidade, então não temos nem que nos atermos a isso, porque não vai haver laço de família, acabou. Com relação à terceira, que é a da ressurreição, há sim a possibilidade de as almas se reencontrarem na vida espiritual, contanto que elas tenham tido como destino o mesmo meio, seja no céu ou seja no inferno. Ok? Já a doutrina espírita, que é a 4ª opção que nós relacionamos, doutrina essa que, relembrando, ela contempla a pluralidade das existências, vinculadas a essas existências ou reencarnações, ao progresso gradual. Nessa doutrina, sim, na nossa doutrina, existe a real certeza da continuidade das relações entre aqueles que se amam. E é isso que constitui uma verdadeira família. Então, o nosso evangelho de hoje é o capítulo 4 e vai do item 18 ao 23. E ele afirma
duas coisas. A primeira, os laços de família são fortalecidos pelo processo de reencarnação. Eles são fortalecidos pelo processo de reencarnação, que é o da doutrina espírita. E a segunda afirmação é que os laços de família são rompidos pelo processo da ressurreição, que é a existência única. Vamos entender isso. Então, o que é que rege o fortalecimento dos laços de família? São duas leis. São duas leis que regem o fortalecimento dos laços de família. A lei da afinidade e a lei da sintonia. Lei da afinidade e a lei da sintonia é que rege o fortalecimento dos laços de família. Vamos entender isso. Lembrando, lá no Novo Testamento, quando disseram assim para Jesus: a sua mãe e os seus irmãos estão lhe chamando, estão lá fora lhe chamando. Jesus olhou para os seus discípulos e apóstolos e perguntou: mas quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Não estava ele fazendo uma desfeita para a sua mãe. Ele estava querendo dizer com isso: quem é a minha família? Quem é a minha mãe? E já passou a explicar o entendimento dele do que realmente é a família. Aí ele disse assim: todo aquele que faz a vontade do meu Pai são minha mãe e são meus irmãos, ou seja, são minha família, tá? Então ele apontou, olhou para os discípulos, a mãe e os irmãos não estavam ali, estavam lá fora. Ele olhou para os discípulos e falou: eis aqui a minha família. Querendo dizer o quê? Esses que estão à minha frente fazem a vontade do meu Pai, estão seguindo o que eu ensino, ok? Então ele quis dizer ali que todo aquele que segue a vontade do seu Pai tem afinidade com ele. Então ele se sente em afinidade com todos aqueles que seguem os ensinamentos que Deus mandou por intermédio de Jesus. Mas o que é afinidade? Afinidade consiste na semelhança dos gostos, na identidade dos interesses e dos sentimentos, e na conformidade dos pensamentos e dos propósitos ou dos pontos de vista. Aí sim existe afinidade. E por sua vez, a sintonia, que é a outra lei, ela se estabelece em virtude de outras leis divinas, que é a lei da atração e a lei da simpatia. Então a atração e a simpatia gera o que chamamos de sintonia. Sente atraído, ao se atrair sentiu que é simpático, então ficou em sintonia. Ok? Então, pelos mecanismos da lei de afinidade, a sintonia se torna uma lei imutável, irreversível. Aconteceu essa sintonia, ela permanece. Ela permanece. Então, todas as coisas que existem no universo, desde o átomo até o arcanjo, tudo é atração e sintonia, e vivem no que chamamos de um regime de afinidade. Com isso, os espíritos formam no espaço grupos chamados famílias. Unidos como? Unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações, que é a afinidade. Então, esses espíritos que se encontram nesses grupos chamados famílias, eles se procuram e ficam muito felizes por estarem juntos.
Então a reencarnação, ela tem essa coisa de separar os que estão desencarnados do encarnado. Então essa separação acontece, mas ela é momentânea comparado com a vida eterna. São alguns anos, 70, 80 anos, e essa família tem a vida eterna, né? Mas mesmo separados, eles continuarão unidos pelo pensamento. E quando retornam esses que reencarnaram, eles retornam para a erraticidade ou para a vida espiritual, eles são recebidos festivamente, como se fossem amigos que foram viajar e passaram um tempo longe e voltaram, e vamos lá receber eles no aeroporto com muita festa. Outras vezes, eles nem se separam, eles seguem juntos para uma reencarnação, reunindo-se, alguns numa mesma família de carne, família de sangue, não família espiritual, né? Ou alguns estão num círculo de amizades, ou num grupo de trabalho de uma empresa, ou numa doutrina, numa igreja, num centro espírita, e juntando todos eles, onde existe a afinidade, provavelmente a maior parte, onde existe afinidade são espíritos familiares do plano espiritual. E assim, aqueles que estão livres do corpo, ou seja, estão na vida espiritual, eles velam, eles cuidam, eles orientam aqueles que estão cativos no corpo. Os que são mais adiantados cuidam dos que são mais atrasados, fazendo progredir assim aqueles que são retardatários. E após cada reencarnação, eles voltam para a vida espiritual felizes, porque um ajudou o outro e juntos eles deram mais um passo na senda da perfeição, no caminho do aperfeiçoamento. Então, quanto mais evoluído, quanto mais purificado o espírito, ele fica menos apegado ao que é matéria. Então ele não se sente tão perturbado pelo egoísmo, nem obscurecido pelas paixões, como carro, dinheiro, casa, mulher, assim por diante. E com isso, o afeto que ele sente pelos outros, quando ele é mais evoluído, esse afeto fica cada vez mais vibrante, cada vez mais verdadeiro, porque ele ama cada vez mais. Os seres encarnados que se unem de outra forma que não seja afinidade, ou seja, se unem por interesses de família, interesses materiais, interesses carnais, por exemplo. Não, vou casar com aquela mulher porque ela é mais bonita do que a outra. Ah, mas você se dá mais... Não, eu vou casar com ela, é mais bonita, e todo mundo vai ficar com inveja de mim porque a minha mulher é bonita. Então, esse é interesse carnal. Ok? Então, os espíritos, né, que se unem assim por interesses que vão deixar de existir após a morte, o relacionamento deles, os laços da família terrena que eles criaram, se extinguem, porque essas coisas não vão para o lado de lá. Aquele corpo que ele resolveu escolher não vai acompanhar. Aquele carro, aquela casa, aquele emprego que o pai da esposa ia dar para ele, não vai existir do lado de lá. Então o interesse material acabou. Então os laços de família deixarão de existir nesses casos das afeições e interesses materiais e carnais. A união
E a afeição entre parentes encarnados, tá? Pai, mãe, filho, filha, sobrinhos, primos, cunhados, é afeição nas famílias encarnadas. Quando existe afeição entre alguns membros, dificilmente existe em todos, isso indica que alguma simpatia em vidas anteriores os aproximou. A tendência é essa. Pode até acontecer de ser só dessa vida, mas a tendência é que quando já se começa com afinidade, algo do passado os aproximou. Por outro lado, disse, quando uma pessoa cujo caráter, os maus gostos, né? As más inclinações, os maus hábitos, quando esses comportamentos dele não tem nada a ver com o resto da família, que tem um comportamento mais correto, mais decente, o que a gente diz? Esse nem parece ser filho do seu Antônio. E na verdade, gente, isso é uma grande verdade, porque ele só é filho do seu Antônio aqui na terra, porque eles não têm afinidade. Lá na vida espiritual, ele vai procurar aqueles que também gostam do que ele gosta, aqueles que têm os mesmos defeitos, os mesmos vícios que ele tem. Então ele vai encontrar aqueles que ele tem afinidade lá e vai se esquecer de procurar aqueles que ele conviveu como família aqui da terra. Deus permite essas encarnações ou reencarnações entre espíritos simpáticos e antipáticos, numa mesma família, pai, mãe e filhos, com dupla finalidade. A primeira é para servir de expiações e resgate para aqueles que têm que expiar e resgatar. E por outro lado, para aqueles que já estão um pouco mais evoluídos, como provas. E essas provas que ele vai passar de conviver com espíritos que ele nem tem afinidade, mas dentro da mesma família, vai servir para ele como um meio dele progredir através daquela prova e conviver bem ali. Como que seria esse conviver bem? É que nessa convivência os maus vão se melhorando pouco a pouco, ao contato com esses da mesma família que são bons. E também pelas atenções que deles recebem, o carinho, cuidado. Com isso, o seu caráter que é mau vai abrandando. Os seus maus costumes vão se depurando e as antipatias entre os dois vão desaparecendo. E assim eles vão, aos poucos, se afinizando pelo crescimento do mal, daquele que tinha maus hábitos. Então, gente, presta atenção numa frase que eu vou falar aqui. Sabendo que nós temos que conviver em família com aqueles que a gente às vezes até não tem tanta afinidade quanto com outros, nós precisamos parar de dizer sobre a nossa família uma frase assim: eu tenho muitos problemas na minha família. Nossa, meu irmão não sei o que, minha tia não sei o que, eu tenho muitos problemas na minha família. O que eu tenho que aprender a dizer, gente, é o seguinte: eu tenho muitas lições na minha família e eu me esforço para suportar e me elevar aprendendo com todas elas, com todas essas lições. Então eu não tenho problemas na minha família, eu tenho lições. Cada irmão que veio para mim chamar ele de problema, não, ele veio para ser uma lição para que eu aprenda
a conviver com aquilo e aprender a evoluir. Aí alguém pergunta, mas Heitor, você tem tanta encarnação assim e passado 10 encarnações, como é que fica? Chegando lá, em cada vida você casou uma vez, ou mais, sabe lá, né? Então chega lá, tem 10 esposas, né? Solicitando o direito de matrimônio com o Heitor. E como é que o Heitor faz? Opa, tem 10. Criar um harém não pode, não dá certo. Não é verdade? Então, tem que ter um jeito. O que acontece então numa situação dessa? Bom, nós temos que lembrar primeiro que essas 10 também devem ter casado umas 10 vezes, que elas devem ter tido 10 reencarnações. Então também tem outros maridos requisitando o direito de ser o marido delas. Então, como é que funciona nesse caso? Tem um jeito. E o mesmo jeito vai servir também a hora que vai chegar lá. Se eu tive 10 vidas, eu nasci de 10 mães. Mãe de sangue. Como é que eu faço? Essa é a minha mãe, essa é a minha mãe, eu saio com aquela prole de mãe. E os filhos? Cada família eu tive. E os netos? Sobrinhos? Como que funciona? Lá funciona como aqui, gente. Não tem muita diferença. Só que lá é um pouco mais perfeito que aqui. Por exemplo, antes de casar nessa vida, o que aconteceu com o Heitor que chegou lá e tinha 10 esposas, né? Aqui, nessa vida, o Heitor antes de casar teve 10 namoradas. Ótimo. Aí quando ele resolveu casar, ele não casou com as 10 porque ele teve 10 namoradas. Ele viu qual delas ele tinha mais afinidade e aquela foi a eleita. Aí ele casa com aquela. Lá na vida espiritual a coisa é a mesma. Vai ter aquela mãe que é a que você tem mais afinidade e ela mais afinidade com você. Vai ter aquele irmão, vai ter aquela uma das 10 esposas. Lógico que vai haver o respeito, o carinho por todas, mas você vai escolher aquela que é a sua eleita e você vai passar a praticamente considerá-la a sua parceira. Claro. Então não vamos ficar assustados, puxa vida, que tamanho vai ficar minha família lá no céu? Vai ficar do tamanho da afeição que você tem com todos eles. Tem que ter muito coração. O nosso coração é grande. Fiquem tranquilos que existe amor para todo mundo. Então, como nós podemos constatar, pelo que foi dito, os laços de família com a reencarnação, processo de reencarnação do Espiritismo, eles ficam muito mais fortalecidos e bem mais reapertados, como se desse nó. Já o princípio da ressurreição, que é aquele que tem o céu e o inferno, depois, né? Já com a ressurreição, segundo diz o segundo item do nosso evangelho de hoje, a ressurreição destrói esses laços. É o que está afirmando o nosso evangelho. E por que ele diz isso? Essa doutrina, seguida pelos católicos e os evangélicos e algumas outras, ela exclui necessariamente, não aceita diferente, a pré-existência da alma. A pré-existência da alma. Então não foi uma alma já vivida muitas vidas que encarnou nesse corpo. Não. Nasceu o corpo, nasceu a alma. São novinhos, 0 balas saídos da agência. Ok? Se fosse assim mesmo, ou se tivesse que ser assim, de cara já não existiria entre essas almas dos filhos com os pais nenhuma afinidade anterior. Estariam se conhecendo ali. Olha que perigo, né? Vai que uma pessoa muito boa recebe 5 filhos muito ruins e ela acaba não conseguindo o sucesso nessa vida. Por quê? Porque veio na sorte. E não, de Deus é tudo planejado. Então, eles afirmam que não existe
pré-existência, quer dizer, a alma é feita, ela nasce junto com o corpo. Então eles eram completamente estranhos, né? O pai estranho com os filhos, a mãe estranha com os filhos também, e assim vai. E a união deles teria que acontecer numa única vida, porque eles alegam ser uma única vida. Que laço dá tempo de fazer numa única vida? É muito pouco. Bom, nós falamos da pré-existência, quer dizer, antes de nascer eles dizem que não existia nada. Bom, e quanto ao futuro? O que a doutrina da ressurreição fala? Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem desse princípio de ressurreição, a sorte das almas no pós-morte, a sorte das almas está irrevogavelmente fixada após essa existência que foi única. Então essa fixação definitiva da sorte implica, no mínimo, na negação da lei do progresso, que é uma lei divina. Viveu uma vida e já vai ser julgado. Porque se não há progresso, não pode haver já de cara a fixação da sorte. Vai para o céu ou para o inferno. Não teve tempo para isso, uma vida só. Que pai seria esse? Então, sendo que elas tenham vivido bem ou mal nessa única vida, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados, né? Seria o céu, ou para os maus, que seria o inferno. Então fica assim, imediatamente separados e para sempre, sem esperanças de jamais se reunirem, de uma tal maneira que pais bons não se encontrarão mais com filhos ruins, ou pais ruins não se encontrarão mais com filhos bons, maridos com esposa, por quê? Um foi para o céu e o outro foi para o inferno. Está aí a mais absoluta ruptura dos laços de família. Agora uma pergunta, se isso fosse verdade, a gente sabe como espírita que não é, só uma pergunta. Se o céu é o lugar de felicidade, o paraíso, qual mãe seria feliz no céu se seus filhos estivessem no inferno? Ardendo no fogo do inferno, como eles falam. Impossível. Então não existiria céu também. Porque todos nós vamos ter alguém que não está pronto para ir para o céu, inclusive eu. Ok? Agora, por outro lado, com a doutrina, né, da reencarnação, que é a nossa, e também pelo consequente progresso dessas reencarnações, todos os que se amam se encontram tanto aqui na Terra, como também se encontram no espaço. E vão evoluindo assim, através das diversas reencarnações, gravitando em direção a Deus, que é o nosso destino. Então, com a doutrina da reencarnação, enfim, ocorre a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. Vivem em solidariedade, ou seja, um ajudando o outro, resultando o quê? No fortalecimento cada vez maior do que nós chamamos de laços de família. E para finalizar, eu diria resumidamente que nós temos duas famílias. A família aqui da Terra, né? O que é essa família aqui da Terra? A família aqui na Terra é a oficina de Deus. Essa oficina Deus instituiu para nós lapidarmos os nossos defeitos, para nós corrigirmos, resgatarmos as nossas rivalidades,
para nós aprendermos a praticar o perdão, praticar a caridade e aprender a amar o próximo. Já a outra família, a verdadeira família, que é a família espiritual que nos ensinou Jesus, que é aquela que nós temos afeição, essa família espiritual é aquela onde os membros se atraem, se sintonizam, sentem afinidade. São aqueles que a ausência e o tempo não os perturbam, pois sabem que eles têm a eternidade para se reencontrarem e se amarem. E quando acontece esse reencontro, só se ouve o som emitido pelo bater acelerado de seus corações. E quando permanecem algum tempo juntos, eles sentem estar vivendo aquilo que nós pensamos ser verdadeiramente a felicidade. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.